Bom dia, Libertadores, sua linda! Ah, moleque! É isso aí! Hoje é dia de Libertadores e você tá aqui com o Paparazzo Rubro-Negro. Vamos falar de notícias do Mengão. Calma que a gente vai falar do Gerson, não tem nada assim pra se desesperar. E a gente vai falar sobre esse assunto do Gerson Vapo, Léo Pereira, sobre Renato Augusto, Marcos Braz abriu o jogo de tudo aí também. E a gente tem muita coisa para falar para vocês. Conmebol novamente denunciando o Flamengo, notificou o Flamengo pela questão dos patrocínios, agora também Gabigol. A gente vai estar falando sobre vários assuntos, né? O frio que o Gabigol e o Diego Alves estão sentindo, vários jogadores do Flamengo sentindo muito frio, olha, fez um frio danado no treino e vai fazer mais frio ainda de noite na hora do jogo do Flamengo. Esse vídeo aqui é um oferecimento do Grupo Sunset, melhor empresa de segurança do país. Eles trabalham com segurança, segurança também para dentro da sua casa, equipamentos, tecnologia, câmeras e tudo mais. Gruposunset.com.br, conheça agora mesmo. Eles cuidam da segurança do Maracanã, do Flamengo, então vocês estão mais do que familiarizados com eles. O Barra Shopping aqui no Rio, só coisa grande. Pode cuidar do seu condomínio, da sua casa e também ainda trabalham com limpeza, com uma série de serviços que você pode estar contratando o Grupo Sunset. E você conhece bem, porque trabalham com o Flamengo também, então tá vinculado aí com a gente. Galera, é o seguinte, agradecer a Fla-Sando, os melhores presentes do Dia das Mães, né? Com a gente aqui sempre, nosso patrocinador. Vamos então tá falando sobre essa situação do Flamengo lá em Quito. Só lembrar você de abrir a sua conta no Nação BRB Fla. Você ajuda muito o Flamengo, praticamente 500 mil de contas abertas aí. E você ajudando muito o Mengão, caminhando aí para aquele 1,5 milhão que a gente precisa para ganhar um valor maior de, não é patrocínio, mas de parceria. E você ajuda o Flamengo movimentando a sua conta, além de abrir com o cupom Paparazzo para concorrer a um iPhone 12 e um manto sagrado autografado. Vambora! Então vamos falar de Flamengo, chegou a hora, provável time, uma série de notícias aí, que vocês sabem que hoje eu acordo já daquele jeito. E aí, o que acontece? Né? A gente já começa com a situação do Gerson, porque a gente reclama muito quando aqui a imprensa solta notícia de possível negociação na véspera ou no dia do jogo, né? A gente fica chateado com isso, mas saiu na Espanha. Esse jornalista aqui, ó, esse coroa aí, ele falou o seguinte, que o Barça tem um acordo com o Gerson do Flamengo, né? Exclusiva lá de Alfredo Duro Uno, em El Chiringuito de Mega, lá na Espanha, na TV, falando que eles têm um acordo aí de 25 milhões de euros aproximadamente para contratar o Gerson, cerca de 165 milhões de reais, que já teria um acordo com o empresário do Gerson, que seria o seu Marcão, o pai dele, acordo com o Flamengo, inclusive, né? E aí o torcedor do Flamengo fica preocupado. A gente conversou com 3 fontes ligadas à diretoria. 3. Uma falou 0, a outra falou não bateu nada e a outra falou mentira, não chegou nada. Então, a história dos 3 bateu. Paparazzo, isso quer dizer que ele não sai? Não. Não quer dizer que ele vai ficar, tá? A questão é, segundo o Pedro Torre, da ESPN, ele conversou com o staff do Gerson e que realmente eles foram consultados, mas que não chegou ainda uma proposta oficial. A Raíssa Simplício, falando comigo ontem, também falou a mesma história do Pedro, de que não teria chegado ainda, mas que consultaram sim para saberem os valores. Então esse interesse no Gerson, no Vapo, ele existe. O Barcelona está de olho e tem outras equipes no mundo de olho no nosso Gerson. Mas a gente tem que ficar preocupado, caso o Gerson saia, o Flamengo vai estar passando algum perrengue por causa da possível saída do Gerson? Eu acredito que não. O Flamengo tem provado nos últimos anos que a negociação de um jogador ela é condicionada à contratação de um outro. E conversando ontem com um dirigente nosso, aí eu perguntei para ele, mas você não quer falar oficialmente sobre a questão do Gerson? Mas e se ele sair, Paparazzo? Ele só sai com a contratação de outro na mão.
A gente tem a nossa meta, mas um jogador como o Gerson só sai com a contratação de outro na mão. Eu falei, mas é o Thiago Maia? Essa contratação, se for o Thiago Maia, a gente já tem ele aqui. Ah, não, o Thiago Maia é outra situação, tem contrato até o meio de 2022 prorrogado. A gente vai resolver, o Flamengo pensa em ficar em definitivo com o Thiago Maia. Né? Tudo vai depender da avaliação dele, do retorno dele agora no decorrer do ano. Mas falou o seguinte, não, a gente pensa numa outra reposição. A gente está perdendo um atleta a repor, ainda mais um atleta importante. Então o Flamengo sabe, por isso a negociação tem que ser muito alta se acontecer realmente. Para o Flamengo poder repor. E aí eu falo para vocês, talvez a posição do Gerson seja insubstituível. Pô, muita gente, como eu, acredita, né, que isso possa ser insubstituível porque ele joga demais. É o nosso Coringa que joga demais. Mas o Thiago Maia, eu acredito que possa suprir uma possível saída do Gerson, sim. Ele é muito bom jogador, excelente jogador. E a gente tem uma outra situação que é a seguinte, a gente tem João Gomes, que inclusive pode jogar hoje. A gente tem o Hugo Moura, a gente tem o Diego Ribas jogando muito bem, tem o Arão também, que joga ali de volante, tem o Thiago Maia, né? A gente tem muitas opções ali no meio. E caso o Gerson saia, o Flamengo pode contratar um outro jogador. Além de confirmar com esse valor todo, são 165 milhões de reais. Se for mais ainda, se chegar perto dos 200 milhões de reais, o Flamengo consegue tranquilamente segurar o Arrascaeta, contratar o Thiago Maia, em definitivo, trazer mais um jogador, quem sabe traz o Patrick, do Internacional, né? Apesar dele, nesse momento, só não tá pensando muito na saída lá, não. Eles estão chateados lá que o Paulo Guerreiro tá triste, tá magoado, que o Guerreiro também traiu vocês, quer sair. A gente avisou. Alô, Baldaço, a gente avisou do Paulo Guerreiro pra vocês, hein? Não chora não que a gente avisou. E aí, gente, o Flamengo poderia também contratar um substituto aí pro Arrascaeta, ainda sobraria dinheiro. Com 100 milhões usa aí para pagar as dívidas, as coisas que tem para pagar, os outros 100 o Flamengo contratava. Por isso seria importante tentar pedir uns 30 milhões no Gerson, isso se for vender, eu prefiro que não venda, tá? Mas é isso, não tem nada confirmado, a matéria saiu lá no Tiringuito, né? Mas não tem nada confirmado não, tá, galera? Bem, passar para vocês aqui que o Flamengo está mudando aí o patrocinador. A Orthopride sai da coletiva de imprensa, aquela que fica aqui, e entra Body Laser, né? Para aquela questão de laser para depilação a laser e tal, acredito eu, né? Body Laser. Que é o seguinte, a empresa faz parte do grupo da Orthopride e de 3 em 3 meses eles podem mudar o patrocínio, tá certo? A Conmebol deu início aí a mais um processo contra o Flamengo por conta do atraso do time na volta do intervalo contra o União La Calera, pelo segundo jogo da fase de grupos da Libertadores e por uma discussão entre Gabriel Barbosa e o delegado da partida no Maracanã. E aí, gente, o Gabriel, segundo a Conmebol, a equipe do Flamengo finalizou o aquecimento pré-jogo com 3 minutos de atraso. No momento que o oficial de segurança solicitou a saída do campo, o atleta número 9, Gabriel Barbosa Almeida, gritou: "Vamos, é o C, né? Deixa aquecer, pô." Gabigol mandou essa aí, né, para o segurança, né, lá, e a Conmebol registrou. E segundo a Conmebol, as infrações foram referentes aos artigos 5.1.4 e 5.1.12.6 do Manual de Clubes da Libertadores. Mas os caras estão, né, apertando mesmo o Flamengo. Que prevêem uma advertência ao clube como sanção inicialmente. No caso de uma segunda e subsequentes infrações, multas podem ser aplicadas tanto ao técnico quanto ao clube, né? No caso, o Flamengo tem aí até o dia 7 de maio para apresentar sua defesa à Conmebol. Então, o Gabigol, pelo menos nesse momento aí, pelo que foi explicado antes do jogo, até no momento ali de aquecimento, o Gabigol não tem risco nenhum de punição. Mas é mais uma punição que a Conmebol denuncia o Flamengo. Mais uma não, mais duas, né? São duas situações aí diferentes. O atraso, né?
E aí, quando começa a reincidência, eles começam a punir o próprio treinador. E eu falei da temperatura, a gente vai estar mostrando imagens do treino do Flamengo aí agora para vocês. Flamengo que treinou lá no estádio de Atahualpa, né? Atahualpa, Estádio Olímpico Atahualpa. Treinou ontem, saiu do hotel às 15 horas, né? Depois deles terem almoçado, depois tiveram que fazer exame de Covid de noite de novo quando voltaram. E o Flamengo treinou então nesse estádio, e ontem estava fazendo muito frio, hoje vai fazer frio pra caramba de novo, né? Além da altitude, com o frio, isso piora ainda mais a situação para os caras. Eram 16 graus, né? O suficiente para os jogadores ficarem todos cobertos, com gorro, com o Diego Alves usando uma situação ali na frente do rosto, como se fosse uma máscara, mas né, uma proteção ali para não sentir frio. E chegou a 16 graus, porém a previsão para 21h30 de hoje, ontem eram 9 graus, tá? Às 21h30, 9. Mas hoje não faz tanto frio quanto ontem, porém mais frio do que eles sentiram no treino. 12 graus a previsão na hora do jogo do Flamengo, tá? Então vai ser aí pé do final da partida chega nos 9 graus. Então, cara, é um adversário e tanto, né? A altitude e também o frio. O Flamengo treinou aí com o João Gomes, tá? O Flamengo treinou com o João Gomes em alguns momentos, segundo o GE. E também ele, claro, a gente contava que de repente o Arão entraria no meio, daria oportunidade aí pro Pedro. Ele não vai fazer essas mudanças em Libertadores. É só o que a gente sugeriu que poderia acontecer em algum momento. Mas eu acredito que em Libertadores ele não vai fazer esse tipo de mudança de colocar o Pedro com o Gabigol e Bruno Henrique e botar o Arão na zaga mesmo e abrir esse espaço, não botar um outro volante, não, ele deve botar o João Gomes. Ele treinou com o João Gomes segundo o GE, e aí a outra alternativa é a volta do Arão ao meio e jogar com Bruno Viana e Gustavo Henrique na zaga, tá? Ele também treinou dessa forma, mas o provável time são duas possibilidades: Diego Alves, Isla, Felipe Luiz na zaga, Bruno Viana e Gustavo Henrique, Arão, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. A outra opção aí seria o Diego Alves, o Isla, o Felipe Luiz, o Arão e Bruno Viana ou Gustavo Henrique, João Gomes, o Diego Ribas, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, tá? Essas são as duas possibilidades de prováveis times do Flamengo para esse jogo das 21h30 no SBT e na Comebol TV. Você acompanha no SBT e na Comebol TV, tá? A gente vai falar aqui agora sobre as aspas do Marcos Braz. Ele falou sobre Léo Pereira, Renato Augusto, Jorge Jesus. Sobre o Léo Pereira: estava no seu dia de folga, parece que foi curtir um pouco. O agravante não aparecer no treino no dia seguinte. Ele foi multado. O Gabigol no cassino clandestino no outro dia, ele treinou normalmente, tá vendo? Não cumpriu, até o Marcos Braz reclamando do Léo Pereira, não cumpriu com o lado profissional. A gente também reclamou aqui, trouxemos a notícia que ele faltou o treino, exclusivo aqui no canal, e tem que reclamar, não tem jeito. Sobre o Jorge Jesus, ele falou: talvez a gente não precisasse ter feito a renovação. Olha, que loucura. Sobre o Rogério Ceni, ele falou que foi um nome bem aceito, era um técnico que a gente acreditava vir para o Flamengo. No meio do processo, a gente precisou dar um maior apoio ao Rogério, mas ele é um grande técnico, tem uma metodologia muito boa. A torcida do Flamengo, com a grandeza que sempre vai cobrar dessa maneira. Talvez uma cobrança um pouquinho maior, acima do tom com o Rogério, talvez pelas conquistas recentes, está deixando o torcedor mal acostumado. Sobre o Renato Augusto, o enigma do Panda comendo a cenoura, né? O Panda comendo a cenourinha. Ele falou o seguinte: Renato tem contrato na China. Conheço bem ele. Tive uma relação lá atrás quando ele começou no Flamengo. Não tem nada. Em relação à postagem do Panda, eu só gostei do Panda comendo a cenoura. Quer polemizar, né, Marcos? Quer agitar o Twitter, quer ganhar engajamento, né? E aí deixa a gente desesperado, né, Marcos Braz? Tá certo. Sobre os rivais do Flamengo, o Marcos Braz falou o seguinte: a percepção que eu tenho, em função do meu filho, dos amigos e tal, é que passa sim para os outros clubes no Brasil.
Flamengo está num nível legal e tomara que isso permaneça, tá? Então o Marcos Braz falando aí sobre a rivalidade, que ele percebe pela forma que os amiguinhos do filho conversam com ele e tal, é que, né, o Flamengo, os outros estão assim, meio que, né, descontrolados com o Flamengo, com o momento que o Flamengo está vivendo. Inclusive a gente teve um comentário de um botafoguense aqui ontem falando assim, Paparazzo, sobre a questão do Gabigol lá, o Felipe Luiz e tal. Ele acho que foi no nosso TikTok. A gente tá com o TikTok lá, o Paparazzo Rubro-Negro. Acho que ele falou que era botafoguense, mas que ele ficava enlouquecido com as publicações do Flamengo, que era um momento aí, o muro tá baixo, meu compadre. O muro tá baixo, vem que vem, sofre menos, vem pra cá. Aqui você não sofre não, de vez em quando sofre. O Flamengo gosta de complicar muito as conquistas, os jogos, tem que ser, com o Flamengo tem que ser sofrido. Então você vai sofrer um pouquinho, mas vai ter alegria. Vai sofrer, mas não vai ter tristeza. Vai sofrer, vai ter alegria, é diferente. O Flamengo, então, notícia aqui, que o Flamengo descarta o empréstimo e não quer Léo Pereira em rival brasileiro, notícia do UOL, tá? A ideia é negociá-lo em definitivo, não emprestar para reforçar rival. E eles explicaram a situação ao próprio atleta após o seu ato de indisciplina. Ele foi numa festa em meio à pandemia e faltou ao treino no dia seguinte. Detalhe, treino no dia seguinte à tarde, dia seguinte de folga. Pois é, a cúpula teme que o zagueiro reforce um adversário do Brasil de forma gratuita e ainda que não admita publicamente, o clube aceitaria negociá-lo por ofertas menores do que as que já recebeu, tá? Se o Flamengo recuperar uma parte, diminuir esse prejuízo, recuperar uma parte do que gastou nele, né? 40 milhões, não foi? Maluco. Pois é. Vamos pensar nesse jogo de hoje? Comenta aí, quanto é que vai ser o jogo do Mengão? Qual o seu palpite? Vamos lá também no nosso Instagram, tem um sorteio na bio lá rolando no Instagram. E claro, aqui no comentário fixado o link da Nação BRB Fla, do banco, para você abrir a conta no Nação BRB Fla, aqui no comentário fixado, o link junto também com os links do Clube de Membros e Clube VIP e, claro, o link do Grupo Sunset, o melhor grupo a melhor empresa, né? O Grupo Sunset é a melhor empresa de segurança do país e tecnologia também, câmeras e tudo mais. Você vai ficar muito mais seguro e, claro, com a empresa que cuida da segurança do Mengão, do Maracanã, do Barra Shopping, de grandes eventos, Rock in Rio. Então, conheça gruposunset.com.br. Claro, tá aqui no comentário fixado, a gente sempre indicando as empresas que têm o melhor serviço para vocês. E claro, a Fla Sandals aqui, a sandália, melhor presente Dia das Mães, né? Fla Sandals aqui também na descrição tá o contato, tanto do Marcos da Fla Sandals para você ser representante em todo o Brasil, que você encontra na Di Santini, encontra em outras lojas de esporte no Brasil e na loja oficial do Flamengo. Qualquer produto, inclusive o novo manto, você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA, inclusive as sandálias e chinelos. E claro, eu agradeço para a gente finalizar aqui o outsidertours.com.br. Tá aí também na descrição o arroba do Nando.outsider e o arroba da Outsider Tours para você pedir o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. Com o desconto do Paparazzo Rubro-Negro não tem para ninguém. É o melhor preço para viagens que você vai encontrar, pacotes, hotéis e tudo mais. É o melhor preço que você vai encontrar aqui no mercado brasileiro. Você pode olhar todos esses sites aí grandes e aplicativos grandes, você não vai encontrar um preço igual o da Outsider Tours se você ainda pedir o desconto do Paparazzo para eles, tá certo? Então conheça agora mesmo, vai lá, entre em contato, pode planejar inclusive a sua viagem para a Copa do Mundo. Eles já estão com pacotes aí maravilhosos para a Copa do Mundo, tá certo? Tamo junto, se Deus quiser hoje, meu palpite 2-1 Flamengo ou 3-2 Flamengo. Vai ser um jogo com muitos gols, agitado, viradas e reviradas e tal. 3-2 Flamengo, então. Falei 2-1, 3-2 Flamengo. É o meu placar lá na altitude hoje. 3-2 sofrido, mas vai ser. Vamos ficar felizes no final, tá certo? Se inscreve aqui no canal, é muito importante a sua inscrição aqui no botãozinho vermelho. Aciona a notificação sininho, deixa aquele like maroto no vídeo para o YouTube notificar você das próximas vezes. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço.